Bom, agora acho que vai, hein? Esperar chegar a galera aí. Bom, não vou conseguir. Ah, sim, beleza. Olá, Lucas, Druida Ru. E aí, beleza? Esperar chegar mais uma galera aí. Salve, Helena. Bom, vai ficar difícil de eu ler os comentários com o flash. Eu vou tirar aqui pra ver se atrapalha. Pronto. Sivaldo. E aí? Bom, eu vou começando então devagar. Essa é a primeira live que eu faço aqui, né? Então, é. Bom, alguns inscritos, né, podem ficar impressionados aí com o título, principalmente os mais recentes, mas é bem provável que a maioria já já tenha me ouvido falar, né, de Lucifer. E se vocês puderem me dar um feedback se o áudio está legal, tá? Aí, então eu resolvi fazer em forma de live para ficar mais dinâmico e de repente a gente respondendo alguns comentários aí também. Do pessoal conversando. E eu com certeza vai ter uma galera aí da escola de Lucifer que vai estar nos comentários também e podem me ajudar respondendo e tal. Bom, primeiramente, né, no início, acho que no primeiro vídeo aqui do canal, eu falei sobre como eu cheguei até aqui, né? Por que que eu comecei com o canal. E foi justamente na hora que eu estava sendo apresentado para o Bob, né, através do Rogério Souza, com o canal do Rogério Souza. Por eu ter crescido na religião evangélica, ficou muito complicado para mim, né, os paradigmas ainda quando eu comecei a ouvir falar o nome Lúcifer e eu comecei a assistir o Bob e eu via tanta coerência que eu não conseguia me afastar. E o nome do canal que o Bob postava os vídeos era Lúcifer Responde. Então eu ficava meio que naquela, né, escondido. Eu ia lá assistir os vídeos, mas não me inscrevia, porque eu tinha medo de me relacionar com o nome Lúcifer, justamente por causa daquilo que nós aprendemos, né, sobre o nome Lúcifer ao longo do tempo. Mas era tanta coerência nas palavras quando eu vi falar do 7/12, quando eu via, quando eu via ele falar, né, sobre o sistema e tudo mais, que eu não conseguia evitar de assistir. E algumas vezes eu me inscrevia para poder receber as notificações e depois eu me desinscrevia de novo, né? Meio que de forma covarde. Mas é um processo, não tinha como escapar. Até o ponto que eu vi que não tinha como evitar tanta verdade, tanta coerência, né? E então eu comecei a pesquisar mais. Aí, quando eu li o livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, né? Do Bob, aí a ficha foi caindo, eu fui criando coragem, eu fui falando mais aqui no canal. E ao mesmo tempo eu tinha um medo de falar, né? Por conta da repercussão ou da forma que as pessoas iam entender, né? Como elas iam reagir. E para começar, eu gosto sempre de pegar as palavras e usar o conceito delas, né? Aquela origem. E uma coisa interessante é que quando você vai no dicionário pesquisar o conceito de uma palavra ou a definição de uma palavra, ela geralmente a primeira resposta ali, né, o primeiro significado, ele é meio de forma lógica, parte mais linear, né? E os significados posteriores são significados mais abstratos, né? Leva mais para abstração.
E eu comecei a perceber que os significados posteriores eram o que mais fazia sentido, de fato. E como nós sempre falamos aqui, né, que a ideia do sistema é sempre ah, tirar a gente de ideia desse conteúdo, né, que vai trazer a verdade. Então, se você hoje pesquisar sobre o nome Lúcifer, o portador da luz, que acho que a maioria sabe, né, que é esse significado, você vai ver que existe uma coerência em portar a luz, né? Existe um conceito de portar a luz. E por isso Lúcifer é representado pelo planeta Vênus, né? Porque esse porta-luz no caso, o astro mais brilhante do céu, né? Noturno, e pela manhã serviu de referência ao longo do tempo para qualquer entidade viva aqui na Terra, qualquer átomo aqui da Terra ficou recebendo os fótons irradiados, ah, né, refletidos do Sol que Vênus, como Lúcifer, traz, reflete para a Terra. Então Lúcifer acaba sendo ali um arquétipo né, para a consciência aqui na Terra durante a evolução, de apontar para o Sol, que vem vindo quem nos salva de toda a noite fria e escura. Então Lúcifer acaba sendo esse que aponta para o Sol. Da mesma forma que o Sol é representado, né, como um Deus justamente por isso. Porque nós sabemos que nós dependemos da energia do Sol para estarmos vivos. E é uma simbiose, né? Estamos vivos por causa dele e ele também é notado por nós porque nós existimos. É o paradoxo que gera o movimento. Então o Sol, representando a verdade viva, né? Representando Deus, que todas as manhãs, né? Vem para nos aquecer daquele frio, do vazio, da escuridão, do medo da noite. Então, como eu sempre falo aqui, né, o sol vem com uma verdade que clareia o escuro, que nos mostra onde é que está escuro, né, que revela o oculto. Esse é como a verdade. E Vênus é como Lúcifer, que traz, que aponta para a verdade, aponta para Deus, aponta para que todos honrem o sol que está vindo pela manhã. E é muito complicado porque a Igreja Católica já teve, né, um São Lúcifer logo lá no início, mas claro, vamos dizer, pela corrupção, né, através de um sistema judaico, acabou tomando o conceito de que é o anjo que caiu do céu, então demonizaram Lúcifer. Mas isso é comum para os luciferianos, né? E uma curiosidade que o planeta Vênus, ele tem o giro oposto, isso está lá no livro do Bob também, Lúcifer, onde a verdade é a lei, que Vênus ele gira para o lado contrário dos outros planetas, né? Então isso já é uma... é tudo intrínseco, né? A rebeldia luciferiana, a rebeldia de Lúcifer, a característica de rebeldia dos luciferianos. Da mesma forma, né, que nós já deixamos aqui também, já sempre deixo aqui nos vídeos, aquele desenho, né, da relação orbital entre Vênus e a Terra, que forma um pentagrama. E o pentagrama da sequência Fibonacci, né, que sempre, não importa, toda rebeldia vai estar ligada a Lúcifer, que vai estar ligada à verdade, que vai estar ligada à evolução, que vai estar ligada a Lúcifer, que vai estar apontando para Deus. E que sempre fica com o peso de segurar, né, de limpar a sujeira, como a gente bem sabe. No fim das contas, ele não se importa com isso, né? Ele faz por amor a Deus e que seja mal falado, não tem problema. É a sua natureza, é o seu estado, né, quando plasma aqui na Terra. E é mais complicado ainda. Bom, queria dar um salve aqui para a galera que chegou, né? Que tem o Leandro que chegou aí, tinha mais quem? Tiago Oliveira, Sabrina. Então, quando é mais complicado falar ainda, né, que a característica de Lúcifer, que é o que, segundo essa história, né, de que o anjo que caiu do céu, é aquele que tinha o conhecimento de Deus. Olá, Denise. Que tinha o conhecimento de Deus, né, do Pai, que era o filho querido de Deus, que Deus deu a ele a oportunidade de conhecer o seu trabalho e ele tentou ser maior que Deus. De certa forma, isso acaba sendo verdade dentro do conceito, porque aquele que experimenta ver de onde Deus vê e não aguenta com tanta verdade, a verdade
lúcida, a liberdade, como eu digo, né, o sol, aquele sol brilhante de meio-dia que você não aguenta olhar, escaldante, que todos fogem. Quando você olha aquilo de perto, você não aguenta ficar muito tempo, da mesma forma que nós não aguentamos ficar muito tempo olhando para o sol. Então, apesar de conhecer a verdade de Deus, Lúcifer não tenta ser maior que ele, mas ele acaba sendo o filho rebelde que, por opção, mergulha no escuro para poder iluminar. Assim, Vênus, estando próximo do Sol, né, e refletindo o seu brilho, ele apenas é o refletor, mas não o Sol, né? Então, Lúcifer é aquele que traz a verdade do Pai, de Deus, sendo então plasmado aqui como justiça. Exatamente, eu vou falar sobre isso agora, Sabrina. Quando a gente correlaciona com Jesus, fica mais complicado ainda, né? Porque dentro do cristianismo, por causa do judaísmo na religião evangélica, né, com o Velho Testamento, ficou parecendo que Lúcifer e Jesus são contrários um ao outro, né? Sendo que eles têm a mesma característica. Se Lúcifer estava junto com o Pai na criação, por conhecer, por ser um filho de Deus, e isso, claro, gente, falando de forma traduzindo para aqui, né, para a tela mental, para que a gente possa conceber os conceitos, a essência, a alma da coisa, né, a alma do nome, a alma do conceito ali. Então, quando Lúcifer está lá com Deus e Jesus também estava lá com o Pai, desde a fundação do mundo. Assim ele nos disse quando, no Novo Testamento, quando estava aqui. E os dois, tendo conhecimento total de como Deus trabalha, de como o Pai trabalha, os dois descendo para a terra para poder ser odiado, para poder ser humilhado, para poder se sacrificar e punir o mal. Então, naturalmente, ele já tem a mesma característica, né? Lúcifer e Jesus têm a mesma característica. Lúcifer contado na história, porque Lúcifer não é um ser temporal, ele se manifesta no temporal, né, algumas vezes, ou se manifestou algumas vezes, sempre, é a consciência só se reconectando, como a gente fala, né? Então, quando você começa a perceber esses conceitos, quando você experimenta, né, de fato nas sensações, a característica luciferiana ou a sensação de ser Lúcifer, aí você entende o trabalho, aí você não liga de ser odiado, de ser questionado, de ser humilhado, porque você entende que tudo que você faça plasmando a justiça é para a honra do Pai. E juntos, né, o Pai e o Filho, que o Filho reflete o Pai, plasmam a justiça e a honra. E nesse entorno tem o Espírito Santo, né, que o Filho Jesus nos enviou com a sua morte, que é o Consolador, que é esse aspecto mãe que a gente sempre fala, que o Bob ensina lá na escola de Lúcifer, que é o amor. Quando o Espírito Santo transborda nos nossos corações, nós sentimos o alívio de, mesmo sem saber, na lógica, sem saber traduzir, apenas as sensações já nos confortam, né? E o Espírito Santo ele fala através dessas sensações coerentes, simétricas que nós conhecemos, né? De dentro para fora, a verdade do Pai. Então esses três pilares, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Lúcifer, o Pai, Jeová e o Espírito Santo, tem a característica do primeiro momento da consciência, que foi se desdobrando e aprofundando o eco até chegar em nós, e nós agora podermos traduzir Lúcifer como um anjo que caiu do céu e desceu para punir o mal. Eu coloquei aí na thumb do vídeo, né, na capa, que uma parte do seriado Lúcifer, que eu queria comentar aqui também. Que quando eu assisti a série, eu já conhecia a escola de Lúcifer, já estava com a galera, né, já estava lá. E eu entendi muitas e muitas passagens ali no, no seriado que com certeza eu não ia entender, eu ia passar batido, né, se eu não conhecesse o conceito, eu não conhecesse o trabalho do Bob e tudo mais. Então foi ficando cada vez mais interessante, né? E uma das coisas principais que eu consegui conversar com as minhas irmãs, que eu brinco com os colegas, que eu consigo, a forma com que eu consigo
falar, né, até para os evangélicos, sobre Lúcifer, é perguntando o seguinte: se Lúcifer está no inferno, punindo o mal, se ele desistir, então, como é que fica? Quem vai punir o mal? O mal vai ficar sem punição? Então todo mundo pode fazer o que quiser que não vai ter punição nenhuma? Isso dentro dessa lógica linearzinha de um inferno físico, um Lúcifer lá, um que fica com o tridente, né, lá e punindo o mal, e esse desenhozinho que a gente costuma ver. Então, essa simples pergunta coloca essas pessoas para pensar, que eles, eu sei que por dentro, né, o medo que vai que é verdade, vai que isso tudo acontece. Como é que eu vou estar do lado de Lúcifer? Como assim? Vou estar do lado que, né, transformar Lúcifer em Satanás, no diabo, em Satã, etc. Como é que eu vou ficar eu tô do lado do mal? Mas na verdade nós vemos que não, ele não é o mal, ele apenas pune o mal. E se ele desistir, né, parasse de punir o mal, se a justiça ia ficar como? Né? A mesma coisa que em um tribunal só com advogado de defesa. E quem é o promotor? Quem vai julgar o mal? Quem vai fazer a síntese oposta ali para poder o juiz, né, dar o veredito, né? E condenar se for o caso, ou absorver se for o caso. Então esse pilar, né, de três ali, que é a base, sempre vai existir. E nós não podemos entender que o promotor, por julgar e por tentar condenar, né, o réu, que ele seja mal. Não, ele está trabalhando para a justiça assim como o advogado. Então ele tem a sua importância dentro do tribunal. Né? E se ele desistir na hora ali de fazer o julgamento e começar a defender também, como é que fica? O bandido vai fazer o que ele quiser, né? O réu vai fazer o que ele quiser, que, poxa, você sempre é absolvido, não tem punição. E a natureza, ela é um equilíbrio, né? Por isso o triângulo é a base. Porque existe esse equilíbrio, existe a consciência constatando dois lados opostos. E uma coisa muito complicada também é a gente dizer que o mal é perspectiva para o bem e algumas pessoas entenderem mal isso. O mal é inconsciente. Por isso que a gente fala que não existe o mal. Existe só a consciência, o ego, tentando sobreviver. E assim, tentando brilhar, se afastar do escuro, ele acaba praticando assimetrias, tentando romper a simetria. Só que isso gera um peso, isso gera um retorno que ele colhe e aprende, né? Ao longo das suas reconexões aqui, né? Conscienciais. Então, quando você compreende essa parte, que é necessário ter um punidor do mal, né? Você vê que Jesus fez a mesma coisa aqui também, quando Jesus veio. Eu já postei aqui no canal, né, algumas passagens de Jesus falando dos judeus, né? Difícil falar, mas é live, vamos falar. Falando diretamente dos judeus que tentavam matá-lo o tempo todo. E Jesus veio de forma rebelde, contra o sistema. Isso parece que as pessoas não aceitam, né? As pessoas acostumaram a seguir leis, né? E o tempo da lei, ele findou para o cristianismo nascer. Para Jesus fazendo a nova aliança de Deus com o homem. E agora, dessa vez, os gentios também tendo essa oportunidade de falar diretamente com Deus, pudessem, então, através de Jesus Cristo, por causa da sua rebeldia, ter acesso ao Pai. Então, a rebeldia de Cristo nos salvou. E o judaísmo, dentro da religião evangélica, com o Velho Testamento, fez com que até hoje os cristãos defendessem a forma antiga do Velho Testamento. Nós temos profetas no Velho Testamento que têm essa característica luciferiana e que estão na Bíblia, né? E que às vezes nós não percebemos dentro da religião evangélica, porque eu vou ser sincero, a maioria das pessoas que estão hoje no meio evangélico ou estão por interesse, principalmente financeiro, por causa da teologia da prosperidade, ou por causa do medo de ir para o inferno. E a característica dos luciferianos é perder esse medo de ir para o inferno. É segurar esse momento por honra ao Pai. Eu seguro o escuro para que alguém possa estar na luz, ou possa ser a luz, que possa brilhar. Então eu seguro esse momento que eu estou sem feedback, que eu estou sem
ninguém para me apoiar, para me dar carinho, para me dar atenção, para que alguém possa brilhar no meu lugar. E isso o ego não quer, o ego está sempre querendo se sobressair, né? Eu já expliquei isso algumas vezes aqui, até dando exemplo de animais, né? Se você tiver dois cães e os dois vierem abanando o rabo para você fazer carinho, se você fizer carinho só em um, automaticamente o outro vai tentar empurrar esse outro, vai tentar de alguma maneira ganhar sua atenção. E as crianças também, né? Consciência pura ali, elas vão tentar criar, gerar essa tensão de você. Quando você se põe próximo de Deus o suficiente, você já não quer mais brilhar, porque você entende que não é nem merecedor. E essa diferença de... Diferença não, na verdade, quando o Hélio Couto, né, tá falando um pouco do Hélio Couto aqui, quando ele fala do sexto degrau de Maslow, quando ele fala em poucos minutos das suas palestras sobre o que é se unificar com o todo, que é perder as necessidades temporais aqui, né, do teatro, ele fala bem pouco, mas ele exatamente o que ele quer dizer nas entrelinhas, que dá pra, se você for lá e ouvir ele falar, você vai ver que é isso, é que o soltar é deixar nas mãos de Deus, e que tentar ser Deus não é o que vai fazer você ser feliz, mas que a verdadeira felicidade, ou que vai trazer aquilo que você deseja, né, que é o seu pedido lá da RH, etc., que é o soltar, é justamente deixar nas mãos de Deus, é fluir. Porque Deus, acima de tudo, é a coerência que permite que cada coisa na natureza se desenvolva, né, com uma simetria. Você aceita isso, você aceita que simplesmente isso já basta. E o resto é aproveitar, é contemplar, é aplaudir a perfeição de como isso é, como Deus faz com que isso seja. E você olha para você e vê que não é digno de reclamar, de pedir nada. Que o que é seu já é seu e pronto. Eu acredito que é isso que o Hélio Couto quis deixar claro. O que é teu desejo do teu coração, Deus conhece. A coerência sabe, na verdade, você sendo Deus é Ele querendo se afastar do escuro. Então, por que você quer tanto uma coisa teatral, se Deus já te dá até mais do que você merece? Ou por que, né, você vai querer tão pouco diante do que Deus tem de verdade para te dar e quer te dar, basta você permitir? E a gente fala também, né, de uma forma, a gente fala também de uma forma mais teatral assim, né, traduzindo da consciência de forma que fique palpável e que caiba na tela mental, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários aqui, ó. Fagulha inicial de luz, ao não ter movimento frente ao vazio, tendo assim que olhar para si mesmo, sendo ela mesma seu único movimento de alívio. Tudo que chamamos de vida. Então, esse tem até um vídeo que eu gosto muito. Às vezes eu fico sem assistir os vídeos e de repente eu vou lá assistir e eu acabo ouvindo a mim mesmo falando, né? E eu falo, poxa, que legal. É bacana, porque essa parte, e um desses vídeos é esse, né, do sentido da vida. E uma coisa, né, que eu queria falar aqui também na live para vocês é que esse momento da primeira fagulha de existência, que é o que eu tinha mais dificuldade de aprender. E algumas vezes quando o Bob pedia para perguntar, para deixar perguntas, eu ia com paciência, deixando ele responder, e quando tinha oportunidade eu perguntava sobre isso. Porque gera aquele paradoxo do tempo, né? A gente entende que há um início, então há um fim, e não cabe na nossa consciência discernir o eterno, tanto para trás quanto para frente, né? Tipo, antes de tudo, antes da criação, o que existia. Isso ficava bugando, 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 e eu, caraca, como assim? Mas quem criou a primeira fagulha? Quem criou? Quem deu esse lapso de pá, e agora existe, entendeu? O início lá que eles chamam de Big Bang. Então, eu comecei a bugar com isso, e quando o Bob ia respondendo, eu ia deixando entrar a mensagem, ia percebendo, até o ponto de entender que não há início e não há fim. O início é aqui, só a gente sabe do início, né? Os animais não entendem início. Só o ser humano, que interpreta tempo e espaço, consegue fazer as sínteses, né, para poder posicionar os seus alívios, que consegue conceber esse início que nós chamamos, né, no início do tempo. Mas quando você aprofunda e vai para a quinta dimensão,
você vê que não tem início, você vê que é só a consciência se percebendo. Esse é o feedback que o Nassim Haramein está trazendo de forma lógica, né? Na lógica da ciência, mas que é só o feedback. É quando a luz consegue perceber, né, o seu próprio eco de existência. Então esse é o início, mas na verdade não é o início, porque já é tudo. É meio complexo de entender, mas não dá para caber em palavras porque está fora do espaço-tempo, está fora da cognição aqui, né, temporal. Mas é a sensação de você entender que antes nem o nada há, porque o nada para ser percebido é preciso ter uma referência do que é algo. Então, se esse algo já é, então não existe o antes desse algo. Antes desse algo, nem o nada é. Porque o nada nasce junto com tudo, ao mesmo momento. Se eu sou a fagulha que nasce, que me percebo, né? Que se percebe. Se eu sou essa fagulha que se percebe, automaticamente ela cria o nada. Porque o nada é a única coisa que ela não é, quando ela se vê. Então ela cria o nada quando ela vê que ela é algo. Então o existir e o não existir estão intrinsecamente ligados ao mesmo ponto. Ao mesmo tempo que se ela percebe o nada e se ela percebe que ela é, como assim ela sabe que existe ali o nada? Esse já é o 3, é a consciência. Esse é a base de tudo, tudo, tudo. Por incrível que pareça, esse triângulo, essa é a tríade, que está lá no livro do Bob, mais uma vez. Então, quando eu consegui compreender esse momento, foi onde eu tive a possibilidade de escrever o livro, por exemplo. Porque aí eu comecei a fazer alguns vídeos aqui no canal relacionados às sensações desse primeiro momento, graças às sínteses que o Bob traz também. E cada vez mais, não importa quanto tempo passe, quando eu ouço ele falando, ele tira uma analogia, assim, da cartola de fato, coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha tentado imaginar, como por exemplo, né, como o fim puxa o início, né, para gerar um ciclo de novo, porque o início já precisa do fim. Isso buga, mas você vai deixando levar, é que ele fala, né? Como é que você vai explicar para o peixe que ele está na água? Mas aqui é água. E aí? Mas o que é água? Ele nunca foi fora d'água para ele ver de fora o que é água. A mesma coisa a gente precisa ir fora do espaço-tempo para poder conceber o que é o espaço e o tempo, né, de fora. Então, essa primeira fagulha, ela dá, né, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia aqui, o que é o ciúme? Quando a fagulha cria, né, se multiplica por criar o eco de existência, posicionar o alívio e posicionando ali, né, se posicionando na geometria sagrada, é, automaticamente quando ela vê o próprio eco dela, que é ela mesma, mas ela percebe uma companhia e percebe que esse eco brilha, ela, para não ficar sozinha no vazio, ela tenta brilhar da mesma forma, ela tenta sobressair, já é o ego. Então, ela já cria um ciúme e a inveja. Por que eu percebo aquele eco? E quem está me percebendo aqui? Ninguém precisa me movimentar. Então, se movimenta para tentar ver de novo seu eco. E assim vai, infinitamente. Ela se iludindo, né, criando um tabuleiro ali, criando um autorama, onde ela possa cada vez mais ter companhia, cada vez mais se ver de tantas e tantas perspectivas para se manter longe de ser nada, longe da agonia do não existir, que é inconcebível. Então, dali você já vê que o ciúme e a inveja já nascem nesse primeiro ponto junto. Ao mesmo tempo que, peraí, para a luz se movimentar, ela precisa mergulhar onde? Para ela se ver. Senão, dentro dela mesmo, mas que a princípio é apenas um vazio. Então, ela precisa mergulhar no vazio. Mas para ela mergulhar no vazio, ela precisa ter coragem, porque ela sabe que lá está o não existir. Mas se ela não for para o não existir, paradoxalmente, ela também não pode se ver. Então, nasce a coragem. E ao mesmo tempo que nasce uma sensação, nasce a sua oposta, né? Que nasce o medo. Porque ela não quer, mas precisa. Porque se ela for, ela tem medo de queimar, tem medo de dissolver. Então, é como se a gente pegasse essa forma de pensar, né, de traduzir, é como se a gente pegasse a ciência mais evoluída possível, vai lá, Nassim Haramein, Walter Russell, sei lá, e conseguisse se colocar diante da fagulha de existência que eles estão medindo, que eles estão explicando, para mostrar o que é de lá para cá. Quando o Nassim Haramein fala, por exemplo, que a gente está para a pedra assim como a pedra está para a gente, né? Que não tem diferença, que é tudo uma só existência que está se comunicando. É como você visse milhões de fragmentos de uma mesma coisa se observando e experimentando ao mesmo tempo, umas às outras.
Só que já usa a palavra tempo, né? Que já não era para existir nesse momento, porque é só um momento, é um processo. Se você parar para pensar o que é o tempo, né? O tempo é apenas uma diferenciação de posições da energia no espaço. Então, é a memória do espaço. Se uma sequência de posições dos átomos na realidade, né, isso que faz a diferença de passagem de tempo. Só que quando isso vai aprofundando e a coerência, né, que permite que isso evolua com simetria, com harmonia, com coerência, isso gera um padrão, vai gerando um padrão. E esse padrão nós conseguimos compreender como os ciclos. E esses ciclos revelam, então, por exemplo, o conceito de envelhecimento, né, e a sensação de passagem do tempo, que nada mais é do que posição dos átomos no espaço. Se eu tirasse uma foto dessa sala aqui, sei lá, há tantos e tantos anos, e a diferença que ia ser para hoje é apenas a localização dos átomos no espaço. Porque de fato o que mudou se não apenas isso? Então, esse primeiro momento da fagulha explica tudo, tudo, tudo. Onde está Deus na criação da vida? Deus seria essa fagulha inicial. Então, Deus é a vontade de existir. Deus é inconcebível por isso. Como é que você vai explicar uma vontade, um querer? O querer é um impulso inerente à própria vida, porque para existir é preciso se ver, é preciso ficar se constatando o tempo todo, né? É preciso você ficar em movimento o tempo todo. Você não pode parar, senão o feedback acaba, você queima no nada e o nada te cospe para fora. Porque o nada é inconcebível. A tua consciência, depois de existir, depois de se ver, depois de criar memória, não tem como não ser mais. E qualquer oscilação no espaço já cria uma memória intrínseca ali. Porque é o estado de ser e não ser. Então, depois do estado de ser, já não dá mais para não ser, porque você já viu o que é. Então, Deus é a coerência, essa simetria que permite que você enxergue a você mesmo, que você vá para o alívio que é você mesmo. Então, quando você vê, por exemplo, né, os paradoxos mais fortes e pesados do mundo, como eu gosto de falar, que é o paradoxo da morte de Cristo, né, da entrega e que ecoa até hoje. Por que ecoa até hoje? Porque foi um dos paradoxos, foi o paradoxo mais forte que nós temos concepção. Como assim? Vi, falar a verdade, apontar o dedo na cara de quem merece é o julgamento correto, né? Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tire primeiro a trave do teu. Tirou a trave do teu? Beleza, cuide então do argueiro do olho do teu irmão. É isso que está escrito. No não julgueis o próximo, né? Se você está na justiça e você pode posicionar a justiça no teu irmão para que ele se salve também, perdão da mensagem, mas para que ele se salve também, você deve fazê-lo. Isso é amor, né? A punição também é amor. Então Deus é essa coerência que permite que tudo volte sempre ao equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? É você se constatar, é você voltar para si mesmo, é se ver, é ter o feedback, é ter o alívio. Esse alívio é o feedback, né? É você ver a obra que você fez pronta, né? E Deus viu que era bom. É essa sensação dos 7 dias que tem aqui também, que é o Bob falando. Às vezes algumas pessoas pensam que o canal é do Bob, mas eu trouxe o vídeo para cá para dar um up nele com o vídeo do Hélio Couto que estava fluindo, né? E o Bob traz exatamente isso. Quando Deus viu que era bom, como assim Deus viu que era bom? A natureza, a existência viu o feedback de si mesma, que era agradável, não queimava, fluía. Era o alívio de se constatar. Isso é Deus viu que era bom. Então, um exemplo. Na criação de um corpo, né, ao longo do tempo, vai se moldando de acordo com a necessidade, né? A nossa velocidade cognitiva nos revela que parece que nós já estávamos prontos assim. Mas a prova de que a evolução existe é o dente ciso, como eu sempre falo, é um exemplo tosco, mas é o mais óbvio que você pode ter. Como assim algumas pessoas, ele começa a nascer mais tarde e algumas pessoas não nascem, e quando nasce não há espaço na mandíbula para suportar e é preciso ir para o dentista retirar. Isso é o cúmulo da natureza, né? Pô, como assim? A natureza. E a gente precisa ir para o hospital, a gente precisa disso tudo. Então, de fato, há uma evolução. E durante a evolução,
Quando um corpo, mesmo que seja ínfimo lá no começo da evolução, né, bem básico, bem simples, ele precisa se movimentar. E ele se movimenta, só que esse movimento gera um atrito. E esse atrito prejudica o corpo, tenta dissolver o corpo. É natural que, através do eletromagnetismo, os átomos se organizem de forma, se conversem entre si de forma simbiótica para que esteja ali no seu, na sua frente, ou aonde está gerando esse atrito, que sejam os átomos com cargas mais pesadas, os mais pesados, os mais duros, vamos dizer assim, né, junto lá na molécula, que formam a característica de romper o espaço onde ele está se movimentando para que ele seja resistente. Isso é o Deus viu que era bom. Poxa, e se ao invés de eu usar X átomo aqui nesse meu corpo, eu usasse tal? Isso é o corpo automaticamente fazendo. Então, fica melhor com esse. Então, Deus viu que era bom. É bem tosco isso, mas é uma forma de fazer uma analogia. Então, os cílios, para proteger os olhos, que são sensíveis, e precisa ser sensível por causa da luz que chega, e a sobrancelha, da mesma forma, que ajuda quando cai pelo, os cabelos que protegem dos raios do sol, e tudo isso fosse mudando ao longo do tempo. É o tempo que vai fazendo, dando forma, né, ao corpo, e ao mesmo tempo que o corpo dá forma ao ambiente. Né? Então, nós construímos, nós fazemos tudo o que fazemos. Esse primeiro momento da fagulha revela praticamente tudo, é inquestionável. Aí eu fico pensando, quando eu bugo com isso de forma muito forte assim, que me dá arrepio, calafrio, eu lembro que tem meus irmãos aí, né, da escola de Lúcifer, que já seguraram esse momento também, o Bob segura esse momento o tempo todo. Uma boa noite, Guilherme. Tamo junto, Leandro. Já já a gente faz uma junto, hein? Eu tentei entrar aqui 2 vezes, aí o aplicativo não quis segurar. Aí eu tive que ir lá e atualizar ele lá no Google Play. Atualizei e voltou. Quando, por exemplo, né? Quando o Hélio Couto falava que nós somos, vós sois deuses. Que o todo está dentro de nós. A centelha divina é esse feeling. A centelha divina que o Hélio Couto fala é esse feeling. Esse feeling de perceber, peraí, eu sou a consciência se reconectando aqui no espaço. Eu reconheço tudo o que reconheço porque, de certa forma, eu já fui um animal apenas, já fui um mineral, eu já fui apenas átomos espalhados e eu já fui a luz. E a luz, para se reconhecer e cada vez mais ficar longe de ser nada, ela criou esse autorama para ela se iludir. Quanto mais ilusão ela tiver, mais longe ela está lá. Quanto tempo, né? Como o Bob ensina, quanto tempo vai demorar para ela dar uma volta e cair no nada de novo? Ela vai ficar muito mais tempo aqui se iludindo, se iludindo, se iludindo, se iludindo. Então, o cúmulo da existência é o suicídio. E eu passei por isso, eu passei por a vontade de deixar isso tudo porque eu não estava entendendo mais nada. E muitos, acredito, da escola de Lúcifer passaram por esse mesmo momento. Porque quando você não tem feedback de nada que você faz no teatro, né, no mundão, e você começa a se desvalorizar, você perde a vontade de existir porque você fala, não, não vale de nada. Aí você simplesmente está criando ali, né, tá tentando romper a simetria. E a natureza da vontade de existir some. Isso é o cúmulo, é o cúmulo. Mas quando você vê que você está se reconectando aqui sempre, que você não é do mundo, que existe algum propósito por trás disso, e que você deixa a centelha falar mais alto, né? E a centelha fala que você não é desse mundo, esse teatro, das vontades e dos prazeres teatrais são menores do que Deus tem para você. Aí é diferente, aí muda tudo. Aí você de pequeno se torna grande automaticamente. E quanto mais você tenta ser grande, menor você é, por causa daquele paradoxo da luz. Quanto mais luz, você é luz, ponto final. Quanto mais você tenta brilhar sem mérito, mais as pessoas vão diminuir o teu brilho, menos vão te perceber e mais vão te ignorar, porque vão saber que esse brilho não é original, né? Não é coerente.
Quanto menos você procura brilhar, menos você procura aparecer, né, e tudo mais, menos o seu ego tenta, olha, eu existo. Quanto menos o seu ego tenta fazer isso, mais as pessoas te dão brilho, porque naturalmente elas, por serem luz e reflexos de você, vendo a luz que você é e vendo o quanto você deseja emanar, elas te engrandecem. Não, você é luz sim, olha só o teu potencial, olha só como você é. Não, porque isso, claro que você é especial, você é importante. Então, a renúncia gera esse paradoxo, porque quando você renuncia às suas vontades, renuncia aos seus prazeres teatrais do mundo, Deus te engrandece por causa disso, por não desejar os próprios alívios e preferir que a honra dele seja glorificada e seja exaltada, que é o equilíbrio, que é a vida, que é a justiça, que é o amor e que é a honra. Priorizando isso tudo e deixando as vontades e os prazeres de lado, que é o mais difícil, que é o sexto degrau de Maslow lá, que acontece nesse sexto degrau. Quando isso acontece, você é engrandecido. As pessoas te notam. Quanto mais você quer que isso não aconteça, mais isso acontece. E quando as pessoas veem justiça em você, veem que você emana o brilho que é de fato, elas querem estar próximas de você. E elas sentem prazer de estar na sua presença, porque você reflete a elas mesmas. E você começa a dar feedback para elas. E elas conseguem se ver em você. É a consciência se constatando, né? É o corpo em simbiose fazendo com que o corpo de Deus, né, a igreja, flua e exista cada vez mais forte. Da mesma forma da mesma forma que você, né, que, por exemplo, seus ferimentos, né, precisam todos trabalhar em simbiose, todas as células precisam trabalhar em simbiose para curar aquela ferida, né? Imagina os hormônios que vêm de todas as partes do corpo para curar uma ferida, o sangue fluindo em todas as partes do corpo. Existe uma conexão, uma inteligência, uma vontade de manter o corpo saudável, o corpo vivo. Da mesma forma, somos nós como o corpo de Cristo, o corpo de Deus. O verbo do Filho, né, refletido no Pai. Então somos o corpo do Filho, assim somos o corpo de Deus. Em João 17, que eu amo esse capítulo desse livro de João, Jesus deixa bem claro isso, que estando nós nele, assim nós estaremos no Pai, que é a verdade. Estando na justiça, estaremos na verdade. Então, nós como corpo de Cristo, quando nós renunciamos a nós mesmos e trabalhamos em conjunto para o corpo, para o todo, né, renunciando o nosso ego. Imagina se cada célula decidisse, não, eu quero brilhar, eu quero viver, eu vou viver sozinha, dane-se as minhas outras do lado aqui, pronto, aí o membro gangrena e cai. Então não é assim que funciona. Você vê que existe uma natureza da comunhão, a natureza da simbiose, que leva para o socialismo, que as pessoas não aceitam, que é o socialismo ah, verdadeiro, né, aquele do conceito e a prática condizente com o conceito, que é essa simbiose do corpo ali, né? Trabalhando tanto para cada célula se nutrindo, né, de forma justa, e ao mesmo tempo né, uma trabalhando para o corpo ao mesmo tempo. Que a natureza dela fazendo para ela mesma já é ela cumprindo o papel dela para o todo, para o corpo inteiro. E isso é uma característica de renúncia e trabalho para o coletivo, né? Deixa eu ver mais comentários aqui. Se o pessoal tá deixando o link aí, ó, quem não conhece, pode chegar lá. Eu demorei a fazer esse vídeo, tinha uma inscrita que tinha pedido. Aí eu falei, vai ser agora. Então, Sabrina, você consegue ver seu campo energético? Eu, assim, nem tentei de verdade, já, né, treinei ver a aura depois que o Bob postou a alquimia de como ver a aura e tudo mais, e consegui, ah, assim, no teste, no experimento lá, na hora eu consegui me iludir minha visão para conseguir enxergar, né? Mas eu não fiquei tentando porque eu entendi que seja o que for, eu comecei a deixar jogar nas mãos de Deus, né? Deixar Deus agir de certa forma, deixar a coerência agir sozinha. Aí eu não procurei, não fiquei com esse, me apeguei, né, a isso para tentar romper. Uma coisa que eu faço que é bem forte comigo, que eu trago da religião evangélica, e depois que eu conheci a mecânica quântica, eu sei que isso
funciona, e depois que eu conheci o Bob mais ainda, que é a questão consciencial, é todas as vezes que eu vou beber água, eu tento lembrar, né, os meus desejos, primeiramente colocando a vontade de Deus na frente, né, que Deus sabe da justiça mais do que eu, não tem como eu conceber o quanto Ele sabe. Então eu deixo que Ele faça a obra dele, mas que se puder, né, e o meu pedido tiver coerente, tiver justo, que Ele faça minha vontade. Então eu peço pela proteção, pela saúde da minha família, enfim, né? Não sei se todos sabem, eu tenho uma filha de 6 anos já, e eu peço pela proteção dela, pelas pessoas que eu amo, e é isso. E eu peço que a justiça seja feita, deixa nas mãos dele. O poder do jejum. Então, eu costumava, ou eu tenho o costume de gravar os áudios aqui do canal, né? Às vezes pela manhã. Às vezes quando eu chego lá no trabalho, eu vou ter um tempinho antes de dar a hora, eu tiro lá, às vezes é 15 minutos, 10 minutos, eu tiro para gravar o áudio, que geralmente eu tô em jejum, eu quase não como de manhã. É assim que eu saio de casa. E eu percebi que a consciência fica mais pura, porque você impede do reino animal trabalhar. O reino animal ele está estável, né? Você acabou de fazer, não tem digestão naquele momento, então a parte animal, a tua energia do teu corpo em si, não está trabalhando para dissolver alimento, para poder nutrir células, etc. Então ela está mais estável, numa, enfim, né? Ela está naquele processo ali mais calmo. Aí a tua consciência consegue sobrevoar melhor o teu corpo aqui, né? E tu concentra melhor na parte abstrata. Então eu vou no ônibus, às vezes eu vou daqui lá refletindo, eu anoto algumas coisas que eu possa esquecer, que vem na hora, os insights, né? E acaba sendo mais fluido. E tem uma característica na religião evangélica, não sei se todos conhecem, que é acordar de madrugada e orar, né, em jejum. Isso tem um poder, da mesma forma que orar por copo d'água também depois de tomar, né? E orar em jejum, você entra num estado de espírito, né, ou meditar em jejum, que seja, você entra num estado de espírito que é fora do espaço-tempo e você consegue perceber de uma forma mais abrangente Deus trabalhando em todos os aspectos da sua vida. É onde você acaba renunciando muitas das vezes, que você vê que as suas vontades é nada perto do que Deus tem e quer para você de verdade. Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui. Tá quase. Deus é a representação da manifestação da centelha divina humana. A vida é maior, isso aí. Física quântica é muito bom. O livro do Bob, olha só, para quem gosta de física quântica, o primeiro livro que eu li foi Lei da Atração, o Segredo, né? Deixo aí no canal também. E ele já para mim já foi magnífico, porque eu comecei a observar coisas, vou contar aqui algumas coisas que aconteciam. Quanto tempo já tá? Caramba, 48 minutos já. Nem vi passar o tempo. Quando eu li o livro, eu comecei a perceber, eu escutava o Hélio Couto, as palestras e tudo mais, todos os dias eu escutava o Hélio Couto, e eu comecei a me apaixonar pela mecânica quântica e pelo Hélio Couto, que eu honro muito por ter me permitido desdobrar tantos e tantos degraus, né, até chegar no Bob. E eu comecei a observar o que acontecia, que era um pedido meu, só que esses pedidos eram egoístas de fato. Eu assumo que era egoísta, porque eu queria meu alívio, eu não estava importando com, não estava preocupado com a justiça, com a honra, quem estava queimando no escuro para que eu pudesse ter alívio. Então eu acabava pedindo, só pedindo, e vinha, o pedido vinha, porque era sincero, era a mecânica quântica, eu estava conseguindo, de certa forma, criar minha realidade. E quando eu passava isso para minhas irmãs, para minha mãe, eu era às vezes me chamar de chato, mas elas começaram a perceber isso acontecendo com uma certa frequência. E coisas bobas aconteciam também. E era engraçado, porque parece que você fala, é coincidência? Não, coincidência não existe. Aí a frase do Bob, né? Não há coincidência onde tudo coincide. Então, coisas simples. Por exemplo, sei lá, uma coisa tosca que aconteceu que eu comecei a rir sozinho, né? Eu morava sozinho, aí eu tava
indo pro meu quarto com um prato de comida e um copo e uma jarra de suco, tentando levar tudo ao mesmo tempo. Ia voltar para pegar alguma coisa, se era tempero, alguma coisa assim na cozinha. Aí eu senti que o copo ia escorregar da minha mão e ia cair. Aí eu segurei firme e falei, não, não vai quebrar. E coloquei ele embaixo da cama de forma que eu não conseguisse quebrá-lo, para eu voltar na cozinha. Quando eu voltei para minha kitnet, era uma kitnet, né? Então eu comia no quarto mesmo. Aí quando eu voltei para pegar o pano de prato que eu deixei em cima da cama, alguma coisa que eu virei chutando o copo debaixo da cama e quebrei. Aí eu comecei a rir. Eu falei, como assim ele não ia quebrar? Se ele tinha que quebrar, quebrava. Porque eu senti ele quebrando. Se eu senti, eu plasmei logo depois, entende? Então uma coisa simples que eu comecei a rir assim, eu falei, é exatamente assim que acontece. Você sente que é? Então é, pronto. Aconteceu já com emprego, né? Mas depois eu vi que Deus me protegeu, me deu e me ensinou a ver que não era o que era para mim. Volte sobre Jesus e Lúcifer. Multiverso. Fala, irmão. Pedro. Bruno. O comentário tá lá embaixo. Olha, então, eu nunca usei enteógeno, nunca. Eu brinco muito de tomar chá de cogumelo e eu quero ainda experimentar um dia, mas na ocasião certa, com a egrégora, com as pessoas certas, porque eu sei onde eu vou chegar, onde eu vou tocar e eu quero que seja bem, vamos dizer assim, bem ritualístico, né? Que seja bem natural. E sozinho, eu vou dizer até que eu temo que eu possa ver sem ninguém para me dar um feedback, me dar uma mão ali. E aconteceu comigo, meu desdobramento que aconteceu, é bem particular, falei para poucas pessoas, mas eu, por não usar enteógeno, Deus teve que me usar de outra forma. A coerência teve que me pegar de outro jeito. E sem enteógeno nenhum, sem nada. Dá para acessar, o Bob mesmo fala que dá para acessar, né, esses pacotes de informação fora do espaço-tempo sem enteógeno. Mas é muito mais difícil, porque você está cheio de informação aqui do teatro, te bombardeando o tempo todo, cheio de informação já carregada do seu DNA, de lá para trás, né, para cá, dos seus antepassados, seus antecedentes né, enfim. E ao mesmo tempo informações desde quando é criança até agora. Aí de repente você quer sair, como é que você vai tirar tudo que você já aprendeu e jogar fora do nada assim? É muito difícil, muito difícil. Mas, sabe, entendendo sobre ritual, eu queria deixar de forma ritualística mesmo. Eu queria ir lá com a egrégora, lá no sítio, com o Bob e tal, e usar lá. Já falei com alguns colegas aqui, com uma colega que eu tenho, colega não, uma amiga que eu tenho aqui bem, bem próxima, que se ela me segurar eu vou, eu uso. Aqui costuma ter também a zona Aparecido, né? Mata Atlântica também, acaba tendo pinheiros e cogumelos. Ah, paralisia do sono, bacana, né? Pena que muita gente não vai chegar a ter aqui no vídeo, mas é muito interessante. Eu tive paralisia do sono junto com extrasístole, né? Que é o batimento extra no coração por causa de estresse. Aí os hormônios ficam descontrolados e ao mesmo tempo com extrasístole, batimento extra, que sumiu depois que o estresse passou. Eu tive, há isso há alguns anos, eu tive paralisia do sono. E eu pensava que eu ia morrer, que eu ia sucumbir, né? Porque paralisia do sono é o inverso do sonambulismo, para quem não sabe, né? Seu corpo está pausado, você não consegue se mexer, mas a sua mente acorda. E por incrível que pareça, você consegue perceber o seu arredor como se estivesse realmente acordado, como se você estivesse de olho aberto. Eu conseguia ver a posição da minha mão, conseguia ver a posição dos objetos no quarto, apenas a cor era diferente, mas eu conseguia ver e não conseguia me mexer. Eu tive algumas alucinações com isso, eu já vi minha irmã entrando no quarto, entre outras coisas, e na verdade quando eu despertava daquela agonia, eu abri o olho e não tinha ninguém. Então era. Quando eu comecei a ter isso com muita frequência, eu meio que desisti de ter medo. Porque eu falei, poxa, não vai acontecer nada, é só meu corpo tá desligado. E essa agonia que me faz respirar, né, ofegante,
para voltar é só o medo, né? Então eu comecei a deixar acontecer. E existem técnicas, aí no YouTube você pode encontrar por aí, técnicas para entrar nesse estado de paralisia do sono, para justamente fazer viagem astral. Pergunta aqui da Sabrina. E as pessoas usam essa técnica para poder justamente desligar o corpo e continuar com a mente livre, né? E quanto menos paradigmas você tiver em questão de, poxa, não vou acreditar nisso, que isso é bobeira, isso é balela, não. Quanto mais você acreditar, mais chance tem de você ter resultados. Porque é a sua consciência se conectando, né? As referências que nós temos aqui para poder conceber, né, tudo que vemos são pacotinhos de informação, né? Eu sei o que é casa, eu sei o que é lugar, eu sei o que é árvore, o que é mato, o que é isso, o que é aquilo. Então, para você viajar para onde você quiser, vai estar tudo dentro do que você já vê aqui de forma teatral física. Então, você só vai poder escolher, né? Modular ali para poder você viver aquilo que você quer. Na verdade, isso não é pesadelo, cara. Algumas vezes eu conseguia me mexer e quando eu era casado, né? A esposa me mexia, porque eu tava meio que agonizando ali naquela sensação, que eu não entendi o que que era ainda. O que existe é o bem. E é boa. O que existe é o bem e a ignorância. Exatamente isso. O bem e a ignorância. É justamente, né? Então, às vezes, a ignorância salva. É um paradoxo, né? A gente que quer dominar a nossa própria realidade e conhecendo da justiça, a gente acaba sendo, como o Bob falou hoje em um dos vídeos, acho que foi um vídeo postado no canal no Brasil dele conversando com o Rogério. Ele falou uma coisa interessante, né? Que quem está preso de verdade? Quem não tem o conhecimento ou quem tem o conhecimento? Porque quem tem o conhecimento está sujeito à justiça, que ele mesmo já conhece. Porque tudo no universo equilibra, então se eu praticar um egoísmo que é a minha vontade particular do ser ali, eu automaticamente vou estar colhendo para mim. Deixa eu ver que a bateria já já acaba. Eu automaticamente vou estar colhendo para mim o que eu não queria, porque ao praticar uma vontade de brilhar, né? Ah, consegui acender e brilhei. Alguém uma hora vai estar brilhando e eu vou estar segurando no escuro para alguém brilhar, né? E esse momento ninguém quer. Então, quando você tem consciência disso, você pode, por opção, fazer um ritual, né? Que é a forma mais, acredita, a forma correta das coisas acontecerem, né? Isso serve para tudo, inclusive para o sexo, que virou banal. Se você faz de forma ritualística, você se prepara, você tem todo um emocional ali envolvido, né? Sei lá, uma preparação psicológica e tudo mais, para acontecer aquele momento, para você chegar no seu alívio que você queria, depois você sabe que aquilo vai acabar, e quando acaba você está firme, você está consciente de que, peraí, é isso mesmo, depois eu vou repetir isso uma outra vez, porque tudo gira, né? É um ciclo. Agora eu vou segurar o escuro aqui um tempinho, mas já já eu tenho prazer de novo, sei lá. É como uma viagem, é como as férias, é como o final de semana, né? Vira tudo ritualístico na consciência. Falar que nem lá no Boba, tem 53 assistindo e 42 likes. Tá faltando like aí, pessoal. Ajuda aí. Bom, se tem 53 assistindo, é uma boa oportunidade de eu falar do livro, né? Que eu acabei de publicar há pouco tempo aí. Pedindo a compreensão de todos que a mensagem é a mensagem que eu passei aqui hoje, basicamente, mas mais detalhada, né? De forma que você pode ter né, ali algumas ilustrações para poder abstrair e ler de forma mais tranquila. É uma forma de se ajudar o canal também, né? Porque eu não tenho, pô, o YouTube não quer monetizar, já tô 3 meses com o canal com mais de 1.000 inscritos, mais de 4 mil horas de visualização nos últimos 12 meses e ainda assim está demorando. E tem um Apoia-se também, né? Caso você queira ser patrocinador, quiser ajudar lá. E o livro é baratinho e ajuda muito, né? Bom, eu vou encerrar, tá indo para 1 hora. Eu queria agradecer a todos vocês essa primeira live. Pretendo fazer várias outras. E Elielton chegou agora vai acabar. Mas você assiste depois de novo, não tem problema não.
Boa noite, João. João Paulo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Sally, irmão, brother. Cara, quando pega lá pegava, né, no começo, na escola lá de Lúcifer, na escola de Lúcifer, o Sally comigo falando de Jesus Cristo. Ah, uma coisa interessante, né? Eu nunca vi falar tanto de Jesus, defender tanto a honra, amor e a justiça, e tanto a Deus, como na escola de Lúcifer, ao mesmo tempo que eu nunca vi ter tanto medo do diabo e confiar tão pouco em Deus como na igreja evangélica. Desculpe, porque eu vivi assim e é triste ver, não é prazeroso dizer isso, é triste. As pessoas tinham que amar a Cristo e viver, né, o cristianismo por prazer, não por medo, nem por interesse. Infelizmente é o que aconteceu. Pô, 1 hora, galera. Bom, vou terminar. Tá bem tarde e na a próxima, se Deus quiser, em breve, né? E muito obrigado aí por todos que participaram. Isso aí, deixa o like, não esqueça antes de sair. A galera já deixou aí bastante like. E é isso aí. Fiquem no canal, acompanhem o máximo que puder, que mesmo quando não há notificação, porque o YouTube não notifica todos vocês, né? Infelizmente. E apoia aí quem puder apoiar, micharia, mas ajuda muito aqui no geral. Comprem o livro, que vocês vão estar fazendo uma troca simbiótica comigo também, né? E vai ter, com certeza absoluta, vocês vão ter resultado. O livro foi escrito e editado por mim, o Alexandre Bosco fez a capa, me ajudou muito. E a gente não passou por editora do teatro, então pode ser que aconteça alguns erros ortográficos que passa despercebido, né? Mas é o que a gente conseguiu de melhor, com todo carinho, com todo o amor do mundo para vocês. Valeu? Então tô indo lá, pessoal.